E esse papo de que o Palmeiras aumentou a proposta pelo volante Alan do Atlético Mineiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes e fala também sobre o Flamengo de olho em um volante colombiano que atua em Portugal. Preciso te atualizar sobre o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno falou sobre a SAF e também a respeito do futuro de Alisson. Trago novidades importantes de um pacotão de reforços no Bahia. O tricolor pretende contratar o Marinho, o Vitor Cuesta e até quem garanta e fale do Vargas. Para completar tudo sobre a apresentação de Marcelo no Fluminense, te atualizo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado, são mais de 500%. E nessa terça-feira tem Liga dos Campeões, Benfica e Clube Bruges, Chelsea e Borussia Dortmund. A vitória do Benfica paga 1,38 e a vitória do Chelsea paga 1,90. Na quarta-feira ainda tem Tottenham e Milan, além de Bayern de Munique e PSG, um jogaço. Queria dar uma sugestão para vocês nessa terça-feira, no confronto entre Benfica e Bruges. Imagino que seja um jogo para muitos gols e estou colocando no acima de 2,5 com cotação de R$ 1,64. Aposta de R$ 300 para voltarem 492. Bora participar comigo? Para entrar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, preencha todos os dados e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus. Ótima sorte a você, sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos e você precisa jogar sempre com muita responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Miranda deixou a partida contra o Flamengo machucado e constatou-se estiramento em 2 ligamentos do tornozelo. O caso é menos grave do que seria uma ruptura, mas o Miranda não deve voltar tão cedo. Quero falar sobre o São Paulo, que teve uma oferta para mandar o seu jogo das quartas de final na segunda-feira contra o Água Santa em Brasília. Bastante dinheiro, o tricolor preferiu manter o jogo para o Allianz Parque. Você sabe que o Morumbi está cedido para shows do Coldplay. Quero falar sobre o Santos, que realizou nessa segunda-feira uma reunião para definir sobre o futuro de Paulo Roberto Falcão e Odair Hellmann. O diretor de futebol e o técnico continuam, mas o Peixe não descarta nos próximos dias mudanças no elenco, tudo por causa da terceira eliminação consecutiva no Paulistão. O Santos não consegue chegar à fase de mata-mata desde o ano de 2020. Para completar, queria contar que o Cruzeiro acertou a contratação de Marlon, lateral esquerdo que estava no futebol turco. Rescisão por lá já foi assinada. Ele é aguardado ainda nessa semana para realização de exames médicos e assinatura de 2 anos de contrato. E aí, só para arrematar de vez, preciso te falar sobre a Taça Independência. É um torneio que vai ser disputado pelos times do Paulistão, do interior e a Portuguesa, que não foram rebaixados. A Luz estreia inclusive nesse torneio na próxima sexta-feira contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. No sábado a gente tem o confronto entre Santo André e Inter de Limeira, jogo em Santo André. Os times que passarem por esses confrontos terão como adversários na semifinal o Mirassol, que aguarda, além do time eliminado entre aqueles do interior com melhor campanha na fase de quartas de final do Paulistão. Pode pintar um São Bernardo ou um Água Santa. Informação importante sobre o Palmeiras e o Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista enviou um ofício nessa segunda-feira ao Verdão para comunicar que está comprando Matheus Fernandes. Jogador do Palmeiras, 24 anos de idade, está emprestado até dezembro. Mas o Red Bull Bragantino preferiu se antecipar e já deixou bem claro que vai exercer o valor estipulado em contrato. 1.200.000 euros ou mais ou menos 6.600.000 reais para ficar com o Matheus em definitivo. Jogador que disputou 12 partidas desde que chegou e deixou a melhor impressão possível. Ele tinha inclusive até a última rodada do Paulistão o maior índice de desarmes do torneio. Liderança absoluta, titular da equipe e agora atleta em definitivo do Red Bull Bragantino. Uma curiosidade, talvez a pressa do Red Bull se explique pelo fato de o Palmeiras buscar 2 volantes do mercado. Um para substituir o Danilo, vendido para o Nottingham Forest, e outro para substituir o Cuesta machucado. Você vai lembrar que no último confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, Abel Ferreira fez vários elogios ao atleta emprestado ao Red Bull. Talvez com medo de um pedido de volta do Matheus Fernandes, Red Bull já avisou que vai comprar o jogador.
Depois de investir mais de 70 milhões de reais em reforços para o Bahia, o Grupo City percebeu que vai precisar melhorar e bem o time de olho no Campeonato Brasileiro e pensa em nomes grandes. Marinho, atleta do Flamengo, negocia com o Bahia. Chegaram a especular que o Bahia pode gastar 16 milhões de reais para tirá-lo do Flamengo. Não faz o menor sentido. O Flamengo topa liberá-lo de graça. O que o Bahia e o City vão precisar é pagar um salário bastante salgado se o atacante topar deixar a Gávea, onde ganha 800 mil por mês. Bora falar sobre Vitor Cuesta, zagueiro que ainda pertence ao Inter. Contrato de empréstimo se encerra no final da temporada, ele tem jogado no Botafogo. O Bahia chegou a oferecer 400 mil euros ao Internacional, além de aumento de 35% no salário pro Cuesta, de acordo com informações do jornalista Thiago Franklin. Para que o negócio saia, a palavra final parece estar nas mãos do zagueiro argentino. Também especularam que Eduardo Vargas, chileno que pertence ao Atlético Mineiro, interessa ao Bahia. O Galo já afirmou que não tem a intenção de negociar o Vargas, que tem ganhado minutos importantes no time de Eduardo Cudê. Contei para vocês agora há pouco sobre a busca do Palmeiras por volantes e vem de Belo Horizonte a notícia de que o Verdão aumentou a sua oferta para ficar com Alan, volante do Atlético Mineiro, em definitivo. Eu havia contado com exclusividade na semana passada que o Palmeiras sugeriu 9 milhões de euros ou quase 50 milhões de reais pela contratação do atleta. Mas, de acordo com a TV Band de Minas Gerais, a nova proposta é de 11 milhões de euros ou 60 milhões de reais. Confesso que fiquei surpreso de saber que Leila Pereira está disposta a abrir os cofres para a contratação de um atleta para a função de meio-campista. Já contei para vocês que o Abel Ferreira entende no Alan alguém capaz de ocupar todas as lacunas deixadas pelo Danilo, inclusive pelo fato de ser um volante canhoto, jogador de só 25 anos de idade, que inclusive já esteve no Liverpool. Só que o Atlético Mineiro segue batendo na tecla de que não tem a intenção de negociar o Alan com nenhum clube brasileiro. A preferência é de segurá-lo até a metade do ano, imaginando que vão pintar propostas do exterior. O que pode mudar essa história? Se o Galo não conseguir passar pelo Milionários na última fase, antes da fase de grupos da Libertadores, a coisa vai apertar do ponto de vista financeiro e aí o Palmeiras passa a ter um pouco mais de chances de ficar com um ótimo jogador do atleticano. E o atacante Ângelo dos Santos não é o único reforço na pauta do Flamengo. Negociações entre Santos e Flamengo avançaram nessa segunda-feira, mas quero te contar sobre um outro nome. Trata-se do volante colombiano Matheus Uribe. 31 anos de idade, pertence ao Porto, contrato só até junho desse ano. Ele inclusive já pode assinar um pré-contrato para virar reforço do Flamengo ou de qualquer outro clube do mundo a partir de 1º de julho. Jogador com passagem pela seleção colombiana, são 43 jogos. Na atual temporada pelo Porto, 37 jogos e mais 3 gols. Desde que chegou ao clube português em 2019, comprado por 9 milhões e meio de euros, 162 partidas e 13 gols. Volante moderno, com boa capacidade de construção, mas que também tem muito fôlego defensivo. Basicamente, para substituir o João Gomes, alguém que tem feito enorme falta. Não há no elenco de Vitor Pereira ninguém com as características do atleta vendido ao Wolverhampton. E é exatamente a falta de proteção ao sistema defensivo que tem feito com que o Flamengo sofra tantos gols desde a transferência do João Gomes. Nos próximos dias, prometo trazer novidades. Como é que o Porto reage a essa possibilidade? Topa negociá-lo agora? Vai aguardar até metade do ano? E o Uribe aceita vir jogar no futebol brasileiro? A gente traz novidades nos próximos dias. Hora de dar detalhes sobre a grande festa que o Fluminense prepara para a apresentação de Marcelo, o maior reforço do tricolor carioca para 2023. A apresentação vai acontecer na próxima sexta-feira no Maracanã, a partir das 18h30, horário de abertura dos portões. Sócios não pagam pelo ingresso e os não sócios bancam R$ 6,00, meio ingresso, R$ 12,00 o ingresso de valor inteiro. É importante contar que antes da apresentação do Marcelo, há um show previsto do rapper Felipe Rich. Será que é assim que se fala? Todo o evento será transmitido pela Flu TV. É legal contar que o Marcelo chega ao Rio de Janeiro na quinta-feira a partir das 11h10 no Galeão e os torcedores do Fluminense se mobilizam para o Aeroflu. Uma grande recepção ao lateral esquerdo, que não atua desde 11 de janeiro, quando ainda tinha contrato com o Olympiacos. Não existe até esse momento nenhuma previsão de estreia do jogador, que promete ser bastante útil ao longo de 2023. Novidades importantes no Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno falou em live.
e respondeu a respeito da SAF, como é que vai funcionar o acordo com o Pedrinho BH, disposto a colocar cerca de 100 milhões de reais no clube, e também sobre o futuro do volante Wallison, que interessa a Vasco, Palmeiras, Botafogo e Internacional. Cheguei a dar detalhes para vocês a respeito desses interesses, daqui a pouco eu explico essa história. Antes, só trazer detalhes das declarações do Ronaldo. Primeiro, Ronaldo confirmou que o atleta está afastado por conta de indisciplina. Não esteve no confronto contra o Democrata de Sete Lagoas no último jogo da fase de grupos e também treinou separado do restante do elenco. Nessa segunda-feira o Ronaldo falou o seguinte, abre aspas, o Wallison teve uma indisciplina e não compareceu ao treino, por isso está punido pela direção de futebol e fora isso não tem nenhuma outra penalização. Perguntaram ao Ronaldo se ele vai topar negociar o atleta diante de tanto assédio. A resposta foi, abre aspas, não pensamos em vender o Wallison. Pensamos em continuar a formar o atleta, fazer com que ele cresça e melhore. Esses atos de indisciplina só vão prejudicá-lo, mas não vamos vendê-lo. Fecha aspas. Só para contar, volante de 6 jogos na temporada, contratado depois de entrar na justiça contra Ponte Preta no fim do ano passado, atleta que interessa a vários clubes, o Palmeiras é um dos interessados. Para completar, preciso te contar sobre o que disse o Ronaldo a respeito dos 100 milhões de reais a que vai ter direito junto ao Pedrinho no repasse de 20% das ações do Cruzeiro SAF. A resposta foi a seguinte, o que nós fizemos foi uma espécie de empréstimo que pode ser convertido em ações da minha empresa que detém 90% da SAF do Cruzeiro. É uma oportunidade de negócio. Ele vê e acredita na gestão quando ele fala ele, se refere ao Pedrinho. E aí, para completar, o Ronaldo diz, o Pedrinho não vai estar na nossa gestão. Mas o principal de toda essa parte da entrevista disse respeito à promessa feita pelo Ronaldo de que nenhum centavo dos 100 milhões de reais serão utilizados na contratação de atletas, um grande balde de água fria no torcedor, que imaginava ter a possibilidade, o sonho, a expectativa de um time melhor para o Campeonato Brasileiro. Os 100 milhões de reais serão utilizados em despesas do clube, entre elas dívidas na FIFA, e para potencializar o trabalho do dia a dia. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Ótima terça, abraço, tchau!